Este podcast é conduzido por duas inteligências artificiais e é uma iniciativa da Hello eHealth com o objetivo de tornar o conhecimento científico acessível a todos. Olá, que bom ter você aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num assunto ahn, fascinante, baseado num manual da Agência Internacional de Energia Atômica. Vamos falar da física por trás das imagens de diagnóstico. A ideia é descomplicar um pouco, sabe? Para quem usa essas imagens todo dia, mas talvez não seja radiologista. O foco é na aplicação mesmo, no que importa para o dia a dia. Então vamos lá. Para começar, é incrível pensar que a gente consegue ver dentro do corpo humano usando física, né? Uma revolução desde o finalzinho do século XIX. E a tecnologia evoluiu muito. Raio-X, ultrassom, tomo, ressonância. Mas hoje o foco é no raio-X. Como ele nasce. De um jeito bem simples, tá? A gente pega elétrons, acelera eles com muita energia e eles batem num alvo de metal, geralmente tungstênio. Quando esses elétrons freiam lá no alvo, de repente, essa energia vira raio-x. É essa radiação que vai passar pelo paciente e, bom, formar a imagem. Exato. E o fascinante é como esses raios-x, depois de produzidos, interagem com o corpo. O ponto-chave aqui é a atenuação. Pensa assim. Cada parte do corpo breca, digamos, os raios-x de um jeito diferente. O osso, que é bem denso, absorve bastante, por isso ele fica branco na imagem. Já o pulmão, cheio de ar, quase não interage, fica escuro. É essa diferença, né? Essa atenuação diferente que cria o contraste. Basicamente, duas interações são as mais importantes para a imagem diagnóstica. O efeito fotoelétrico. Esse ajuda mais no contraste, porque o raio-x é totalmente absorvido ali. E tem também o espalhamento Compton. Nesse, o raio-x bate e desvia, espalhando radiação. Isso pode meio que borrar a imagem, sabe? Como uma névoa. Ah, entendi. Então, a energia que a gente escolhe lá no aparelho para gerar o raio-x, ela influencia qual desses dois jeitos de interagir vai acontecer mais. Isso mesmo, energias mais baixas tendem a favorecer o fotoelétrico. Dá mais contraste, o que é bom, mas, por outro lado, aumenta um pouco a dose no paciente, porque absorve mais. Já energias mais altas aumentam o Compton, o espalhamento. Então, achar o ponto certo, o equilíbrio é fundamental. E depois que o raio-x atravessa, a gente precisa capturar o que sobrou, né, para formar a imagem. E essa captura mudou demais, né? Lembro dos filmes antigos, as chapas. Hoje temos os detectores digitais, o DR, o CR. Qual foi o grande pulo do gato aí? Olha, a grande vantagem dos digitais é a faixa dinâmica. É tipo a capacidade de registrar áreas muito claras e muito escuras na mesma imagem, com detalhe. O filme antigo sofria com isso. E tem mais, a imagem digital permite um pós-processamento, ajustar brilho, contraste, depois que a imagem já foi feita. Isso dá uma flexibilidade, assim, enorme. Isso me leva para a qualidade da imagem. A gente ouve falar de resolução espacial, que seria a nitidez, né? E ruído, aquela aparência granulada. Como a gente sabe se um detector é eficiente em transformar raio-x em informação útil? Hum. Tem uma medida-chave para isso, a eficiência quântica de detecção, ou DQE. Pensa como se fosse a eficiência do sensor de uma câmera fotográfica boa. Um detector com DQE alto, ele aproveita muito bem os raios-x que chegam nele, ele não desperdiça. Na prática, significa que a gente consegue uma imagem de ótima qualidade usando menos radiação. É uma relação direta, eficiência do detector, qualidade da imagem e, claro, segurança para o paciente. E falando em segurança, a dose de radiação é sempre um ponto de atenção, né? É importante entender que existem tipos diferentes de efeitos dessa radiação no corpo. Sim, fundamentalmente é crucial diferenciar. Existem os efeitos que a gente chama de determinísticos. Esses só acontecem se a dose passar de um certo limite, um limiar. Um exemplo seria uma queimadura na pele depois de um procedimento de intervenção muito longo, sabe? E quanto maior a dose acima desse limiar, pior o efeito. Por outro lado, temos os efeitos estocásticos. O principal exemplo é o risco de câncer. Para esses, a gente acredita que não existe um limiar seguro. Qualquer dose, por menor que seja, aumenta a probabilidade de acontecer. Não a gravidade, mas a chance. Entendi. Então, como a gente usa todo esse conhecimento da física, da interação, dos detectores,
para proteger o paciente ao máximo. Bom, aí entra a otimização. Conhecer como o raio-x é gerado, como ele interage com os tecidos, como o detector funciona, permite ajustar tudo isso. É o famoso princípio ALARA, as low as reasonably achievable. Traduzindo usar a dose mais baixa possível, mas que ainda permita obter uma imagem com a qualidade necessária para o diagnóstico. Não adianta baixar demais a dose e a imagem ficar ruim, né? E claro, para isso funcionar, os equipamentos precisam estar em ordem. É aí que entram os programas de garantia de qualidade, o QA, e controle de qualidade, o QC. Eles garantem que tudo está funcionando direitinho e com segurança. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui, tudo começa com a geração do raio-x, aí ele interage com o corpo criando o contraste que a gente vê. Os detectores digitais capturam essa informação de forma bem mais eficiente hoje em dia, e o tempo todo a gente precisa pensar em como conseguir a melhor imagem possível com a menor dose de radiação, sempre de olho na segurança e na qualidade do equipamento. Exatamente. E isso levanta uma questão importante, né? Para quem está na linha de frente, mesmo sem ser um físico, como entender esses princípios básicos? Por que o osso é branco? Por que mudar a técnica afeta a imagem, a dose? Por que um detector é melhor? Como isso pode, de fato, mudar a forma como se interpreta um exame? Ou como se conversa com o paciente sobre riscos e benefícios? Ou até mesmo como se dialoga com a equipe da radiologia? Fica essa reflexão. Como esse conhecimento básico, na verdade, fortalece a nossa prática clínica diária.